por acaso você consegue vislumbrar alguma coerência no fato de o benefício previdenciário de auxílio-doença de caráter temporário ter um valor superior ao benefício de aposentadoria por invalidez de natureza permanente? Pois é, após a reforma previdenciária do ano de 2019, esta circunstância um tanto inusitada passou a ser possível, gerando uma certa perplexidade na comunidade jurídica, o que deu ensejo a inúmeros debates que questionam se esta nova fórmula de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é compatível com a nossa Constituição Federal. Eu vou então neste vídeo fazer uma comparação entre a anterior e a nova metodologia de cálculo dos benefícios por incapacidade administrados pelo INSS, assim como também eu irei expor os fundamentos que foram levantados para combater esta atual sistemática. Vamos lá! Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora. É um prazer estar aqui novamente. E se você chegou agora, eu gostaria de esclarecer que este canal tem como objetivo apresentar a temática previdenciária, mas não apenas a sua base legal. Muito mais do que isso, eu vou trazer para discussão argumentos jurídicos, sociais e econômicos para subsidiar e fortalecer o debate acerca da previdência, sempre fornecendo a vocês as atualizações e as novidades que envolvem esta matéria tão importante para a população brasileira. E se você está procurando esse tipo de discussão, já aproveita para se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Pois então, feitos estes esclarecimentos e já adentrando na temática do vídeo, eu inicio a minha aula registrando que o diploma legal que disciplina os benefícios previdenciários administrados pelo INSS, que é a Lei nº 8.213 de 91, prevê duas principais, não as únicas, mas são as duas principais prestações direcionadas ao segurado que não está em condições fisiológicas de trabalhar. A primeira é a aposentadoria por incapacidade permanente, mais conhecida como aposentadoria por invalidez, que era a nomenclatura utilizada antes da reforma previdenciária. Este benefício, em linhas gerais e de forma bem resumida, é destinado àquele segurado que, após a submissão a uma perícia médica, foi atestado como inapto ao trabalho, sem qualquer possibilidade de retorno às suas atividades ordinárias ou mesmo de reabilitação para outra função. Trata-se, portanto, de uma incapacidade laboral total e permanente. O segundo benefício é o auxílio por incapacidade temporária, ou como é mais conhecido, auxílio-doença, nomenclatura também anterior à reforma previdenciária. Trata-se de uma prestação direcionada ao segurado que, em razão de uma situação fisiológica circunstancial, passageira, transitória, não tem condições de trabalhar em um dado momento da sua vida, necessitando, por isso, de um período para recuperação da sua saúde, conforme parecer que é elaborado por um perito médico. Esta é, então, a principal distinção entre os dois benefícios. A aposentadoria é de caráter permanente e o auxílio-doença é de natureza temporária. Agora eu já entro na disciplina jurídica do cálculo destes benefícios, na sistemática anterior à reforma previdenciária de 2019. Veja aí na sua tela o que dispõe os artigos 44 e 61 da Lei nº 8.213 de 91. Artigo 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Artigo 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Veja que os dois artigos fazem referência a um coeficiente de cálculo, de 100% no caso da aposentadoria por invalidez e de 91% no caso do auxílio
auxílio-doença, a ser aplicado sobre o salário de benefício. E afinal, como é calculado este salário de benefício? De acordo com o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, o salário de benefício corresponde à média aritmética dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Eu sei que o simples lançamento destes dados é de difícil visualização na prática. Por isso mesmo, eu trago um exemplo para melhor ilustração do caso. Imaginemos um trabalhador que está no mercado profissional desde o ano de 2000 e que se tornou incapaz em 2015, antes da reforma previdenciária. Este trabalhador tem um período contributivo, portanto, de 15 anos, o que totaliza 180 meses. Destes 180 meses de contribuição, serão excluídos os menores salários de contribuição, correspondentes a 20% do período. Ou seja, aqueles menores salários do seu histórico profissional referentes a 36 meses ou a 3 anos serão desconsiderados da média aritmética. Desse modo, será feita a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. É uma matemática básica. Somam-se todos os maiores salários, correspondente aos 12 anos ou 144 meses, e o resultado dessa soma é dividido por 144. Supondo que esta média aritmética gere um valor de R$3.000, teremos então o denominado salário de benefício, ou seja, a base de cálculo sobre a qual será aplicado o coeficiente. Se se tratar de uma incapacidade temporária, sendo caso de auxílio-doença, o valor do benefício será 91% de R$3.000, o que resultará em uma prestação previdenciária de R$2.730. Sendo, por outro lado, uma situação de incapacidade total e permanente, o benefício a ser concedido será a aposentadoria por invalidez, no valor de 100% do salário de benefício, o que, de acordo com o exemplo que eu apresentei, será no importe de R$3.000. Dessa forma, pelas regras anteriores à reforma previdenciária, o valor da aposentadoria por invalidez jamais seria menor que o valor do auxílio-doença. Já agora, com a promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, que instituiu a mais recente reforma previdenciária no Brasil, há situações em que a aposentadoria por invalidez terá um valor inferior ao benefício de auxílio-doença. Esta alteração decorre do disposto no artigo 26 da Emenda 103, que modificou tanto a forma de cálculo do salário de benefício como o coeficiente que será aplicado a esta base de cálculo. Veja como ficou. Em relação ao salário de benefício, ele corresponde agora à média aritmética simples dos salários de contribuição de todo o período contributivo, e não mais, como era anteriormente, dos 80% maiores salários de contribuição. E esta modificação é, em regra, desvantajosa ao cálculo, pois, uma vez que não é feita a exclusão dos 20% menores salários de contribuição, a tendência é que a média aritmética dos salários, considerando todo o período contributivo, seja inferior. Dito em outras palavras, a consideração no cálculo dos menores salários do período contributivo do trabalhador exerce um peso negativo sobre a média aritmética, tornando o seu valor inferior. E a segunda modificação diz respeito ao coeficiente, que irá incidir sobre a base de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que não é mais necessariamente 100%. Neste aspecto, a Emenda 103 prevê no seu artigo 26, parágrafos 2º e 5º, que o valor do benefício de incapacidade permanente corresponderá a 60% desta média aritmética que eu acabei de explicar, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, em se tratando de homem, ou com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos de
de contribuição em se tratando de mulher. Como sempre, eu vou exemplificar para clarear as ideias, para que seja bem compreendido o que eu acabei de falar, trazendo uma situação muito semelhante à que eu apresentei anteriormente para vocês. Imaginemos um trabalhador que está no mercado profissional há 15 anos, desde 2008, e que tenha se tornado incapaz para o trabalho em 2023, portanto, posteriormente à reforma previdenciária, de modo que suas regras incidirão nesta hipótese. Nesse caso, será feita a média aritmética dos seus salários de contribuição de todo este período de 15 anos. Supondo que esta média aritmética gere um valor de R$3.000. Então, se tratar de uma incapacidade total e permanente, o benefício a ser deferido pelo INSS será a aposentadoria por incapacidade permanente, com a aplicação do coeficiente de 60%, considerando que este segurado não tem mais de 20 anos de tempo de trabalho, ele tinha só 15 anos. Assim, a incidência de 60% sobre o salário de benefício de R$3.000 irá resultar em uma prestação previdenciária de aposentadoria por invalidez de R$1.800. Se este trabalhador, ao invés de 15 anos, tivesse 25 anos de tempo de trabalho no momento do surgimento da incapacidade, no ano de 2023, iria ser aplicado então um coeficiente de 60% mais 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder 20 anos. Considerando que este trabalhador tinha 25 anos de trabalho, ele terá um acréscimo de 10 pontos percentuais, gerando um coeficiente de 70% a ser aplicado sobre R$3.000, gerando um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de R$2.100. Por outro lado, se este mesmo trabalhador se torna inapto ao trabalho de forma temporária, passageira, ele fará jus ao auxílio por incapacidade temporária, o conhecido auxílio-doença, cujo coeficiente de cálculo, veja só, não foi modificado após a reforma previdenciária. Isto é, ele permanece sendo 91%. Assim, o valor do benefício por incapacidade temporária corresponderá a 91% de R$3.000, o que resultará em uma prestação previdenciária de R$2.730, maior, portanto, que a aposentadoria por incapacidade permanente. É importante registrar como exceção que a única hipótese legal em que se autoriza a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente com coeficiente de 100% do salário de benefício é a situação em que esta inaptidão do segurado decorra de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho. Esta exceção foi prevista pela emenda 103, mas somente ela. Não sendo este o caso, repito, acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a regra segue tal como eu acabei de explicar. Bom, esse novo contexto gera uma incoerência no sistema de benefícios previdenciários por incapacidade, pois não é razoável supor que uma prestação de caráter temporário, tal como o auxílio-doença, possa ter um valor superior que o benefício de caráter duradouro, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, que pressupõe uma inaptidão mais severa, mais grave, que não é passível de reabilitação do trabalhador. Imagine só um segurado em gozo de auxílio-doença que teve um agravamento em sua incapacidade e passa a ter direito à conversão de seu auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente. Pela nova regra, ele teria uma redução significativa no valor do benefício e não um acréscimo. Isto destoa da lógica razoável das coisas e do próprio regime de previdência social, que tem como objetivo amparar os segurados nas circunstâncias da vida em que sua subsistência, sua sobrevivência esteja sofrendo algum tipo de restrição, tal como ocorre quando o trabalhador não tem mais condições fisiológicas de permanecer no mercado de trabalho. Veja que não se trata de uma situação planejada, programada, tal como
como ocorre nos contextos que autorizam a concessão de aposentadorias ordinárias pelo fator idade e pelo fator tempo de contribuição. Não, a doença, a enfermidade, a incapacidade permanente que impedem totalmente o desempenho de qualquer trabalho são condições que surgem de forma involuntária, motivo porque os critérios de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez devem tomar em consideração este fator. Eu estou falando de ponderação, de proporcionalidade, de coerência com o princípio pilar do direito previdenciário, que é o postulado da solidariedade. Motivo porque não é razoável que um segurado neste panorama sofra dois golpes. O primeiro foi o golpe da própria vida, que lhe causou esta incapacidade laboral. E o segundo é o golpe da estrutura estatal, que, através do seu poder legislativo, penaliza uma pessoa incapaz de trabalhar por meio da concessão de uma prestação previdenciária que, do ponto de vista financeiro, não atenderá às suas necessidades. Portanto, há fortes vozes defensoras da inconstitucionalidade dos dispositivos da emenda 103 de 2019 que alteraram a forma de cálculo do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Inclusive, este cenário já foi avistado pelo Poder Judiciário, considerando que alguns juízes, algumas turmas recursais e alguns tribunais têm declarado a inconstitucionalidade destes dispositivos da emenda 103, com fundamento no desrespeito aos princípios da proporcionalidade, da isonomia, da proteção social, da vedação do retrocesso, dentre outros. De todo modo, por se tratar de uma controvérsia constitucional, será a Suprema Corte Brasileira, o STF, que irá proferir o veredito final sobre este tema. E ainda que o STF já tenha tangenciado este assunto no julgamento da ADI 7051 sobre o cálculo da pensão por morte após a reforma previdenciária, o fato é que os dispositivos específicos que tratam da nova forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente ainda não foram enfrentados diretamente pelos ministros. Desse modo, resta aguardar a provocação do STF, o que certamente ocorrerá, considerando que se trata de uma matéria que está sendo intensamente discutida na comunidade jurídica. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda esta manifestação do STF, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Pois bem, espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo, que deixem o seu joinha e que compartilhem este vídeo com mais pessoas, propiciando assim a difusão do conhecimento. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!